durante a doutora Patrícia Pacheco, que traz um tema muito interessante para nós. Por favor, Fátima. Seja bem-vinda, doutora Patrícia, e todos aqui presentes. Muito obrigada. Olha, gente, boa noite, inicialmente, agora, né, de forma oficial, iniciando aqui a nossa live. Quero, mais uma vez, agradecer muito, muito a presença do nosso presidente da OAB Barra, doutor Marcos Soares, está nos dando a honra da sua presença aqui conosco. Então, seja sempre muito bem-vindo. Você já faz parte da família ABAME, né? Então, muito importante a sua presença aqui conosco. Quero também agradecer a presença dos nossos associados e dos convidados aqui, que eu venho convidando para conhecer a nossa associação. Inclusive, amanhã eu também faço um convite. Nós vamos ter uma outra palestra, uma live com também que é o projeto da ABAME Jovem, né, que nós abrimos a ABAME Jovem. Então, nós vamos ter uma palestra muito interessante, depois eu vou passar para vocês, né, os dados da palestra, o horário direitinho, mas eu vou ficar muito feliz de vocês estarem aqui amanhã prestigiando a nossa ABAME Jovem, tá? E, inclusive, convidando vocês para conhecer a nossa ABAME, né? Nós preparamos, assim, a partir de agora, a gente vai estar sempre divulgando e chamando para se associar à nossa ABAME, né? Essa ABAME é antiga, já é de 1989, né? Nós fundamos a ABAME, já temos mais de 30 anos, né? Temos uma sede linda, que quem não conhece vale a pena conhecer assim que a gente retornar, né? Uma sede com um auditório muito bonito, com biblioteca. A ABAME foi precursora, eu digo que nós estamos à frente dos tempos, porque ninguém nem pensava em falar em coworking, em falar em escritório virtualizado, virtual. Quando nós compramos a sede, foi até na minha gestão como presidente, nós criamos a sala do advogado, né? Aquele advogado que tem seu escritório, por exemplo, na Barra ou num bairro afastado do centro, precisa fazer alguma coisa no centro da cidade, nós temos toda uma estrutura. E hoje nós temos uma estrutura até que foi aumentou, o doutor Cid colocou mais computadores. Nessa retomada agora, né, do presencial, nós vamos estar, inclusive, aumentando esse espaço para o associado ter um apoio no centro, sem pagar absolutamente nada pela possibilidade de ele ser associado, ele poder usar a sede no centro do coração do Rio de Janeiro, né, que é na Rio Branco, esquina com 7 de setembro. Então, a gente quer convidar os novos associados. Quando digo novos associados, não é só de idade, é novo associado de tudo, né? A gente diz assim, a ABAME Jovem, ela não é só para abraçar o jovem advogado, também, mas para que a gente possa estar assim, fazendo um trabalho que foi o objetivo da criação da ABAME, de ser um centro de estudos, né? Eu estou muito focada nisso. Para quem é meu aluno aqui, tanto da Veiga, da PUC, da FGV, me conhece bem, eu estou sempre envolvida com estudos. Nós já vamos fazer, né, não sei nem se eu já avisei a vocês, quem é da Veiga, nós vamos fazer um seminário de 14 a 18 de junho, muito grande, de segunda a sexta, com 2 palestras à noite, cada dia. Né? A gente está fazendo projetos, vamos fazer produção científica, e eu quero estar fazendo isso dentro da ABAME com vocês, mas eu não consigo fazer isso sozinha, né? Então, na minha parte como diretora jurídica, essa pandemia acabou não ajudando a gente a fazer, eu queria fazer isso em 2020, mas eu quero ver se ainda em 2021 a gente consiga fazer, né? Com a ABAME também, dentro desse projeto de artigos científicos, a gente levar propostas, inclusive a nível nacional. Então, eu preciso ter essa galera animada, eu sei que vocês são animados para escrever, para a gente publicar, fazer livros. Para vocês verem, eu nessa pandemia eu já fiz 4 livros, inclusive vão sair agora 2, que um é surpresa, já vou anunciar para vocês que eu estou assim, apaixonada pela obra, e vou ficar muito feliz de vocês estarem, né? Vou divulgar na época, mas é uma obra que eu digo que ela é especial. Depois, no dia vocês vão entender por que ela é especial, tá? Mas vamos lá. Então, vamos iniciar com a professora Patrícia. Fátima, por favor. Pois não. Eu queria só destacar a presença da nossa vice-presidente, doutora Nancy. Ela está aqui. Nancy, você tem que abrir o seu vídeo para as pessoas te conhecerem.
E também, com muita honra, a presença do nosso ex-presidente, doutor Juarez Ferreira Clemente, que nos honra. Juarez é sempre presente, meu eterno. Me substituiu. Eu escolhi a dedo o presidente para me substituir na BAME. Foi o Juarez, não podia ser outro, tinha que ser ele. Foi escolhido a dedo. E unânime, na época, Capanema, Pedro Cantizano, Malu e eu, que eram, né, os anteriores a mim, né, que escolhemos a dedo o nosso querido Juarez Clemente. Bom, a palestra, então, da doutora Patrícia Pacheco, estou abrindo aqui, o tema muito interessante, perspectiva da advocacia imobiliária para jovens advogados. Nós estamos com esse foco, conversei com a doutora Patrícia e já conheço a trajetória dela, com um trabalho magnífico de palestras nesse segmento do viés do direito imobiliário. Ela está se especializando já há muitos anos, com muitas palestras na OAB da Barra da Tijuca, um trabalho atuante. Eu disse, Patrícia, eu quero que você dê essa palestra para a gente lá na BAME, tem tudo a ver. A nossa associação é uma associação de advogados do mercado imobiliário, e eu acho que esse discurso diferenciado, né, de uma jovem advogada atuante como você é no direito imobiliário vai ser muito interessante. Então, a doutora Patrícia, ela é advogada, ela é também diretora jurídica de departamento jurídico de imobiliárias, ela é presidente da comissão da OAB Jovem da Barra da Tijuca e coordenadora da ESA da Barra, né? E coordenadora e também pós-graduanda, com muito orgulho, de direito imobiliário. Eu digo que ela é minha criança, como várias crianças que estão aqui na sala, nossa, lá na nossa pós de direito imobiliário da Veiga de Almeida. Então, com vocês, eu tenho o prazer de estar aqui recebendo a doutora Patrícia Pacheco para essa palestra muito bem direcionada para o olhar do jovem advogado do direito imobiliário. Então, com você, Patrícia, você pode, então... Não estou vendo a Patrícia cá, caiu? Patrícia? Eu acho que a Patrícia caiu. Ela caiu sim, doutora. Então, vamos esperar a Patrícia retornar. Deu algum problema aqui no sistema, mas ela já deve estar voltando. Destacar a presença também da nossa conselheira Nilza, aqui presente, Nilza Medeiros. Que bom. Então, Boa vamos só esperar um para pouquinho. todos. Oi, Nilza, tudo bom, querida? Agora eu estou feliz, a nossa vice-presidente abriu o vídeo. Oba! Hoje eu estou no telefone, aí eu não estou vendo todo mundo ao mesmo tempo. Tá. Gente, a doutora... Deixa eu ver aqui se ela está falando aqui no Zap, que ela caiu. Deixa eu ver. Ela informou que deu queda de luz, tá? Lá na casa dela. E aí ela está tentando conectar através do celular. Tá ótimo. Mais uns minutinhos, ela estará conosco. Samanta que falou? Oi, deu uma queda de luz. Por sinal, Samanta, depois que eu descobri, peço até desculpa, você é minha aluna na PUC, né? Sou sua aluna. Você faltou a última aula. Ai, meu Deus! Eu falei para a Patrícia, meu Deus do céu, faltei a última aula dela. Eu assisti no gravado depois. Patrícia, voltou? Então, eu acho que eu fiquei tão nervosa. Professora Fátima, meu presidente, o presidente da BAME, o presidente anterior da BAME, vice da BAME, que a minha luz até deu um apagão aqui. Patrícia, a palavra é sua. A nossa funcionária Caroline vai estar postando para você os slides do PowerPoint. Tá? Então, fique à vontade, a palavra é sua. Patrícia, a energia positiva é toda sua agora. Muito obrigada. Gente, inicialmente, é só agradecer mesmo, agradecer muito pelo convite, a professora Fátima, que é minha professora na pós-graduação. É um prazer enorme estar aqui. E é uma forma, até como a gente está falando de jovem advogado, de início de carreira, já é isso aqui, para mim, um obstáculo, né? A questão de falar de direito imobiliário para pessoas que são sensacionais em direito imobiliário, que atuam já há anos, que são referências em direito imobiliário. Então, já é um motivo aí, desde o início, para que ninguém tenha medo de nada na vida, porque nós podemos ser e fazer o que nós quisermos ser e fazer, né? Então, basta ter a vontade, nos preparar
Então, eu agradeço muito o convite, agradeço a presença do Dr. Marcos Soares, que está aqui, como sempre, né, participando de tudo, incentivando, conversando, estimulando o jovem advocacia, a classe num todo, né, da advocacia, e a todos que estão aqui. Espero que eu possa contribuir de alguma forma com os jovens, principalmente com os jovens advogados ou com advogados que já estão num tempo, né, na carreira, mas talvez olhem agora para o direito imobiliário como uma nova forma de atuação. Caroline vai botar o slide. A ideia desse... Aqui uma breve apresentação, né, que eu atuo como presidente da Comissão OAB Jovem da Barra da Tijuca e trabalho, até um detalhe engraçado, ele fala diretora jurídica de departamento de imobiliária. Eu até algumas vezes, até em conversa com o Marcos, eu já comentei com ele há uns aninhos atrás, falei assim, não, eu sou advogada, mas eu não atuo muito, porque eu sou mais da parte imobiliária, mais da parte de administradora de imóveis, que eu faço assessoria, e cada vez mais, cada situação que acontece, eu falo, gente, já cansei de fazer isso, eu já fiz isso. Então, eu me identifiquei exatamente como uma pessoa atuante em direito imobiliário, porém, no extrajudicial. Então, a gente já traz daí, desde o início, até da minha apresentação, como nós somos preparados para o litígio, como nós atuamos sempre pensando na justiça como a questão da ação judicial, que nem eu mesma, com 5 anos, por eu ter escolhido atuar como no direito imobiliário, nem eu me enxergava como uma advogada atuante há anos atrás. Porque não, eu só faço a extrajudicial. Isso, cada vez mais nós vamos transformando e vendo que é exatamente o contrário, né? Esse olhar para o extrajudicial, ele é cada vez mais relevante e necessário. Eu consigo passar aqui? Não, ela que vai passar para você. Uhum. Então, o tema que eu trouxe, essas perspectivas da advocacia imobiliária para jovens advogados. A proposta é exatamente apresentar possibilidades, apresentar formatos, o cliente que eu posso atender, a forma que eu posso atuar dentro do direito imobiliário. Eu não vou falar de um tema específico do direito imobiliário, porque a proposta não seria essa. A proposta é para quem não atua no direito imobiliário enxergar nessa palestra formas onde o direito imobiliário existe e que talvez possa ali acender uma luz para que seja uma nova atuação na sua vida profissional. Pode passar. Nas formas de atuação, como eu falei em relação ao extrajudicial, nós temos no direito imobiliário a forma extrajudicial e a judicial, com certeza. Porém, não é uma exclusão. Agora, na minha concepção, o advogado de direito imobiliário, ele precisa criar um filtro no seu atendimento, um filtro já que automático de olhar para aquela situação em primeiro, antes de mais nada, enxergar o que eu posso fazer de forma extrajudicial para solucionar essa demanda. Então, eu vou falar alguns pontos que referem-se à questão do direito imobiliário, crise econômica e mercado. A economia vai bem, a economia vai mal, o direito imobiliário continua caminhando. Muda-se as formas. Vou falar um pouquinho sobre a advocacia extrajudicial em relação aos cartórios. Para atuar na advocacia extrajudicial, principalmente na advocacia imobiliária, é necessário conhecer de registro público, é necessário conhecer os cartórios, entender o funcionamento e diferenciar. Eu vejo que tem, às vezes, jovem advogado que não consegue identificar as competências de cada cartório. Então, é importante o estudo, você entender o que o tabelionato de notas faz, o registro de imóveis, tabelionato de protestos e registro de títulos e documentos. Eu mencionei esses cartórios, pois esses são os que a gente mais vai trabalhar na questão imobiliária. Existem outros, mas que, no nosso caso, não vai ser aplicado na prática da advocacia imobiliária.
Então, é importante porque, muitas vezes, o escrevente, o funcionário do cartório, ele vai ser o seu melhor aliado numa questão que você vai solucionar para o seu cliente, que você precisa resolver as questões mais céleres através das vias extrajudiciais. Eu sou uma fã das vias extrajudiciais para a solução de conflito, principalmente pela questão do tempo, né? Tempo é dinheiro. Então, assim, a gente consegue até cobrar a mais. Esse é um outro detalhe que eu já ouvi também de advogado, mas eu não vou incentivar uma questão que pode ser melhor remunerada para mim e cobrar menos para fazer uma questão mais rápida. Mas não é por aí, porque tem ações que vai durar anos. E se a gente for calcular aquele valor de honorários durante esse período, vale mais a pena você resolver extrajudicialmente, cobrar bem, dentro, né, lógico que menos do que cobraria numa ação judicial, porém com celeridade. E esse cliente vai te indicar para outro, e vai para outro, e assim você vai tocando, né, a advocacia, abrindo novas portas. A consultoria imobiliária, eu falo do atendimento de qualidade e valorização do conhecimento. Por quê? No direito imobiliário, eu enxergo muito, muito caráter consultivo, né? Independente, falando muito nessa questão do extrajudicial, não excluindo do judicial. Mas tem muitas questões que são pura consultoria. Quando eu comecei a trabalhar com o direito, assessorando a imobiliária nas questões jurídicas, contratos de locação, confissão de dívida, compra e venda, análise de minutas, toda essa parte da imobiliária, como não gerava processo, muito poucos, a maioria dos casos eram, de fato, questões extrajudiciais. E, como eu falei, eu não me enxergava uma advogada atuante porque eu não estava no fórum. Então, eu achava, não, eu estou só consulta, E eu acabava... Hoje eu olho para trás e eu vejo quantas consultas eu dei sem cobrar. Porque imobiliário é uma advocacia, muitas das vezes consultiva. Quantas vezes eu falei, não faz essa garantia, faz outra. Porque eu trabalhava na imobiliária e não me enxergava na advocacia imobiliária nesse período. Pode passar. Então, é importante, se a gente tem um atendimento de qualidade, conhecimento, está estudando, conhece aquele tema a ponto de opinar numa tomada de decisão do cliente, então, eu posso cobrar, eu tenho que cobrar por essa consulta, esse é o meu ponto de vista, para eu começar, para eu valorizar o meu trabalho de uma consultora. Eu sou advogada especialista em direito imobiliário. Em relação ao conceito, em relação com os outros ramos do direito, eu trouxe alguns dados referentes ao direito imobiliário e a sua interseção, em muitos momentos, com outras matérias do direito. Eu não trouxe todas, porque o direito imobiliário ele encontra com outras matérias em muitos momentos e muitas vezes, mas trouxe alguns apontamentos só para mostrar como existe esse link com outras matérias. E, embora o direito imobiliário ele faça parte da nossa vida, o nosso direito tutelado é um direito patrimonial, mas o direito imobiliário ele está a todo instante, todos nós moramos em algum lugar, né? Isso eu estou até falando na questão, já fazendo um link com a prospecção de clientes, né? Que é uma das dúvidas que muitos advogados, muitas lives, conversas, poxa, eu não consigo prospectar clientes. Então, no direito imobiliário, o nosso cliente pode ser qualquer pessoa, porque todos nós moramos, ou temos contratos de aluguel, ou temos um imóvel que queremos comprar, queremos adquirir o nosso primeiro imóvel, ou quer como investimento, né, fazer um investimento para ter uma vida segura financeiramente, eu vou investir em locação de imóveis. Então, são diversos... todo mundo está ligado ao direito imobiliário. Então, quem tem interesse em iniciar no direito imobiliário, comece a olhar para todas as pessoas como propícios clientes. Alguém pode chegar e tirar uma dúvida, questão de um contrato de locação, quer fazer um financiamento imobiliário.
Então, a todo momento, o direito imobiliário ele está entre nós. Então, é uma área que eu considero de fácil acesso para os seus primeiros clientes, para você conseguir prospectar os seus primeiros negócios na advocacia. Vou te passar. Que fala da definição do direito imobiliário, que é o ramo do direito privado que regula as relações jurídicas envolvendo bens imóveis. Essa definição ela é bastante ampla e óbvia, né? E bens imóveis é o objeto do direito imobiliário. Porém, as ramificações supervenientes de relações que envolvam bens imobiliários são muitas, conforme eu falei. Então, é um outro olhar também para o jovem advogado que, mesmo que não tenha interesse em atuar, em ser um especialista em direito imobiliário, não pode fechar os olhos para o direito imobiliário. É preciso entender porque em diversas situações na vida, como advogado, na vida profissional, vai esbarrar com o direito imobiliário. Primeiro exemplo, o direito de família, inventários, alguns exemplos aqui são muitos exemplos mais do que estão aqui. No direito de famílias, inventários e partilhas de bens que envolvam bens imóveis. Um dia desse mesmo, eu conversando com uma advogada muito atuante em direito de família, ela inclusive é presidente da OAB da Comissão de Família, a doutora Tatiana. Ela falou, Patrícia, se eu não tivesse atuado há um tempo atrás em direito imobiliário, eu não sei o que eu faria com algumas situações que eu esbarro hoje de inventário, de partilha, porque são tantas questões, mas eu já olho, não, eu já vi isso aqui, eu já conheço. Você saber ler uma certidão de ônus reais, saber entender o que é um registro, que a averbação, saber que se você separou, é necessário averbar, o cliente tem que averbar o divórcio lá onde está no registro. Então, tem que entender a função, o que é uma certidão de ônus reais. Então, qualquer movimentação com o imóvel, o primeiro passo, eu preciso ver essa certidão de ônus reais. Então, esse casamento do direito imobiliário com o direito de família, em muitas situações, isso vai acontecer e pode esbarrar, você pode ficar paralisado em alguma situação se não conhecer do direito imobiliário. Direito imobiliário com o direito do consumidor. Em muitas situações também, nas relações consumeristas, principalmente a aquisição de bens imóveis com construtoras, né? Você adquire nas relações de contrato de locação, de um particular com o outro, não há que se falar em relação de consumo. Até porque, para existir a relação de consumo, nós precisamos da figura do consumidor e do fornecedor. Agora, se você compra um imóvel e não tem a metragem, você comprou um imóvel na planta, adquiriu ali o seu sonho da casa própria, e você viu as fotos no lançamento, visitou o stand, e quando vai se deparar com a entrega de chaves, com o dia feliz, tem diversas situações que não estão compatíveis com o que você comprou. Você comprou uma expectativa de que seria daquela forma. Então, o consumidor que adquiriu o seu imóvel, ele está numa situação de vulnerabilidade. Então, é um exemplo onde se encontra o direito imobiliário com outro ramo do direito, que é o direito do consumidor. Então, é importante tanto o advogado especialista em consumidor entender do imobiliário e o especialista em direito imobiliário precisa entender de todas essas nuances, todos esses detalhes que envolvem o direito imobiliário. Com o direito notarial e registral, até coloquei ali legislações importantes para quem atua no direito imobiliário precisa ler, que é a Lei 8.935 e a Lei 6.015. O artigo 236 da Constituição Federal fala, aqui eu volto na questão dos cartórios, fala que o cartório é o poder do Estado, né? É o poder do Estado delegado à entidade privada.
Então, o que é feito no cartório tem total fé pública, poder executivo. Então, o que acontece? A gente precisa entender e dominar tudo que está no direito notarial registral para conseguir fornecer uma prestação de serviço eficiente. Como eu disse, todos os 4 cartórios que envolvem as questões imobiliárias, o registro de documentos, por exemplo, você pode precisar de uma notificação extrajudicial através do cartório. Protestar um débito, você vai aonde? No cartório de títulos e protestos. Então, o registro, o cartório de registro, todo mundo precisa conhecer que existe a competência territorial, o que é a matrícula do imóvel, que cada imóvel tem como se fosse o seu CPF, a sua matrícula. Então, ali tem o princípio da continuidade e tudo que acontecer referente àquele imóvel tem que constar na matrícula dele. Então, a certidão de ônus reais, eu digo que é vida no direito imobiliário. Até para marcar, você vai marcar uma consulta, você precisa, vai lá, entra no site dos registradores, pega a matrícula e não faça uma consulta sem estar com a certidão ali, mesmo que seja tirada pelo site, que não tem o valor para a transação, mas tem um valor informativo que nós precisamos para poder realizar a consulta de uma forma eficiente. Pode passar, por favor. Direito ambiental, também em relação total, inclusive até mais para os advogados, né, que vai trabalhar para as construtoras, para quem tem terreno, que vai construir casas, prédios, importantes, inclusive fala da responsabilidade tríplice, porque você pode ser penalizado civilmente, administrativamente e penalmente. Então, é outro vínculo muito sério que tem entre o direito imobiliário com o outro ramo do direito. E o direito contratual, na verdade, é a veia do direito imobiliário, principalmente na questão, eu trouxe o exemplo da questão de locação de imóveis, que é basicamente o que eu trabalho mais no meu dia a dia, com muita locação, análise, confecção de um contrato personalizado de contrato de locação, que você vai analisar todas as garantias, que você vai passar para o cliente a melhor forma e analisar os riscos, né? Porque nem sempre a melhor forma é a melhor forma para aquele momento. Pode passar, por favor. O desenvolvimento do segmento imobiliário. Mesmo diante dos fatores econômicos e financeiros, sejam esses, quando eu digo positivo ou negativo, eu me refiro à questão da economia. Por quê? Se a economia ela está bombando, dinheiro circulando, todo mundo com rendimentos, vai ter as transações imobiliárias, as pessoas vão partir para uns imóveis maiores, vão subir, dar o upgrade, né, na sua moradia, vão comprar a sala para trabalhar na sua sala própria, enfim, o dinheiro está circulando. Agora, se a economia também não vai bem num formato geral, o direito imobiliário ele também continua acontecendo, vai se mudando as formas. Onde eu quero chegar? O direito imobiliário ele não para. Hoje mesmo nós estamos vivendo isso diante da questão da pandemia. Há um tempo, quando começou a pandemia, eu falei, meu Deus, gente, o que vai acontecer? Todo mundo vai entregar os imóveis e não vai ter mais imóvel, porque começou, eu recebi a primeira ligação, não, eu vou entregar porque eu não estou desempregada. Então, foram assim, dias difíceis que você vê clientes, locatários, que estavam ali, alguns até há anos, no mesmo imóvel, devolvendo o seu imóvel porque estava sem condições financeiras de continuar a cumprir aquele contrato. E nesse momento, você fala, acabou. O mercado imobiliário não é que está sempre em ascensão, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou dizendo que muda o formato. A gente até brincou no escritório, agora é a hora da dança das cadeiras.
Porque se eu estou pagando um aluguel de 7, eu vou para um aluguel de 4. E aconteceu o contrário. Eu lembro de um cliente que ligou, eu preciso aumentar o meu imóvel, minha moradia, porque eu vou trabalhar de casa, meus filhos vão estudar de casa e eu estou vendo que isso não vai ser rápido. Então, começou essa dança das cadeiras. E, com isso, o mercado imobiliário ele continuou girando, continuou acontecendo. De todas as formas, continuou acontecendo esses movimentos de diversos interesses diferentes, pessoas na crise, que tiveram as suas rendas, né, perdidas, e outras querendo aumentar a sua moradia. Ou seja, onde eu quero chegar? Que o mercado imobiliário sempre vai carecer de advogado especialista. Nós precisamos estar prontos para estudar, para poder prestar um atendimento eficaz, eficiente para esse cliente, porque não vai faltar cliente. Eu não vejo falta de cliente no direito imobiliário. Por isso que eu costumo, na hora de falar, poxa, é um bom negócio? Quando alguém me pergunta, eu sempre digo, eu acho o direito imobiliário uma excelente escolha, não porque eu atue, mas porque eu vejo que diante da... Agora mesmo, saiu uma pesquisa aumentando, né? As vendas estão acontecendo. Os rendimentos, para quem é investidor, não estão tão bons assim, né? Para quem não quer arriscar em bolsa de valores e está com seu dinheiro aplicado, começou a ficar ruim e começou a ser melhor alugar, tirar esse dinheiro, né? A inflação alta, Selic no contraponto, então começou a ser melhor de novamente o investimento em imóveis. Então, esse mercado ele não para. Pode passar, por favor. Isso é o que eu comentei, nas crises financeiras, maior incidência de distratos, despejos, negociações de contrato de aluguel. Como eu fiz negociação de contrato de aluguel nesse período? Eu acho que todo mundo que trabalha com isso, com o direito imobiliário, fez bastante. Eu lembro de eu conversando, eu ligava para a Samanta, minha amiga que atua no direito imobiliário, falava, Samanta, o que a gente vai fazer? Não, vamos... E a gente fazendo documentos juntas, elaborando formas de manter o cliente no imóvel, para não esvaziar, para não diminuir a carteira e também viabilizar, porque o proprietário também está precisando. Então, esse trabalho negocial, eu vi mais ainda na pandemia, quanto nós precisamos nos aperfeiçoar na negociação. Porque o advogado que tiver boa técnica no direito imobiliário e ele conseguir aliar a sua técnica, o seu estudo, todo o seu aperfeiçoamento jurídico e conseguir aliar isso com o poder negocial, aí é o casamento perfeito. Então, eu vi nesse período o quanto eu precisei, tiveram questões que precisaram ir para a justiça, nem tudo a gente consegue resolver, né, amigavelmente, nem tudo, porém, nas questões que foram possíveis, foi esse o trabalho realizado. E a questão também de distratos, a pessoa vai investir no seu imóvel, vai comprar o seu primeiro imóvel. Isso aconteceu também aqui. E depois aquele valor ficou incompatível com a sua realidade. Então, isso é uma característica de quando a gente está em crise. Isso tem acontecido, os distratos, negociações, confissão de dívida, também eu fiz bastante acordo com clientes que se enrolou num período que ficou afastado. Eu falei, não vou executar esse locatário, que sempre foi correto, então a gente chama o proprietário, a gente chama o locatário, faz um acordo e vai dividir em tantas parcelas, e aí prepara esse contrato, que é um título executivo, e pronto. Então, você fez um trabalho extrajudicial, e isso aconteceu muito, não só para mim, não só na imobiliária que eu dou assessoria. Isso aconteceu também como advogada de pessoas procurando o que eu faço nesse caso. É onde eu volto lá atrás, da onde eu comecei na questão do investimento na advocacia consultiva.
Eu acho que nós, advogados do direito imobiliário, quem quer também se inserir neste segmento, é importante entender a consulta, você elaborar a sua forma de tratar o cliente para uma consulta, porque isso, em algum dado momento, eu digo porque isso aconteceu comigo, de eu ter mais consultas até do que processos em determinado período. Então, é importante essa preparação para que a nossa consulta seja realmente o momento da gente segurar esse cliente e qualquer problema que ele tenha na vida ou qualquer acompanhamento necessário que ele venha a precisar para uma negociação imobiliária, ele vai lembrar de você. Agora, às vezes, nós perdemos oportunidades. Como eu perdi a oportunidade de alguém me ligar perguntando alguma coisa que era muito simples para mim naquele momento, e eu pego o telefone e vou lá e respondo, é isso, isso. Falei, gente, eu poderia ter falado. Não, depende, é muito peculiar. Cada caso é um caso. Vamos agendar aqui no escritório uma consulta? Me dá a matrícula do seu imóvel e a gente vai conversar e transformar. Nós temos que aprender a transformar tudo em negócio, porque é possível, principalmente no direito imobiliário, ligado a essa parte consultiva que é tão peculiar, né, da nossa atuação. Economia crescente, foi como eu disse, a economia está boa, dinheiro circulando, crédito fácil. Vivemos isso na época da bolha, né, como chamada, a bolha imobiliária. Nós vivemos isso, todo mundo comprando imóvel na planta, todo mundo comprando tudo. Então, e os imóveis, os valores indo lá no alto. Então, já é uma outra possibilidade. Atualmente, botei ali, muito se fala do GPM, que chegou a 31%, né, o índice de reajuste anual do contrato de locação. Todo mundo deve ter ouvido falar, que foi tema de reportagens, porque as pessoas enlouqueceram com isso. Então, você imagina 31% de aumento no meu reajuste anual. Esse índice, ele inviabilizou para muitas pessoas o trabalho, né? Muitas lojas comerciais. Então, assim, foi um dado que trouxe para o advogado do mercado imobiliário demanda. Quem atua no mercado imobiliário atendeu alguém para esclarecer, para conversar, alguém que o proprietário não aceitou não aplicar o reajuste e aquilo tornou inviável e resolveu procurar a ajuda de um advogado. E aí você vai falar o quê? Vai atender Não, você vai agendar uma consulta e você vai conversar sobre as possibilidades. Vamos tentar negociar vamos fazer uma reunião com um advogado intercedendo e a gente vai chegar num denominador comum que seja bom para todos. Vamos aplicar metade? Vamos substituir por outro índice, PCA? Mas vamos manter essa alocação em vigor. Então, esse foi um trabalho que muitos advogados também exerceram nesse período, e estão ainda exercendo, né? Aqui eu falo da questão da negociação de compra e venda, que está aumentando. Mesmo em época de pandemia, estamos vivendo um aumento das negociações de compra e venda. Ou seja, o mercado imobiliário não deixa de acontecer. E depende cada vez mais da atuação de advogados comprometidos e atualizados. Então, o mercado imobiliário, ele não para, o fluxo segue. Muda-se as formas. Pode passar, Carolina, por favor. Muda-se as formas, muda o nosso olhar, muda as demandas, né? Mas continua sempre precisando de advogado especialista. Alguns exemplos de atuação extrajudicial. Assessoria jurídica para condomínios e administradora de imóveis. Eu estou trazendo assim, algumas situações para que a gente possa, para quem nunca atuou, possa olhar e falar, poxa, no meu condomínio, ali eu posso conversar. Eu tenho um amigo que é síndico. Como eu falei, além de todo mundo viver o direito imobiliário, por ser morador, né? A gente mora, a gente aluga, a gente compra, a gente recebe em doação. Além disso, tem o nosso meio social.
Então, tem ali um síndico que você pode prestar uma assessoria. Para condomínios, né? Tem os advogados de partido para condomínio, é um excelente nicho de mercado. É necessário também estar presente, né, nas assembleias, que você é visto. São oportunidades também de que os condôminos te enxerguem como um bom profissional e saiba que aquele condomínio está representado, inclusive eles precisando da sua atuação em outras questões que não sejam contra o condomínio, vai lembrar de você como advogado porque você prestou um bom atendimento naquela ocasião, no período que está assessorando o condomínio. A administradora de imóveis, algumas não têm departamento jurídico próprio, então precisa contratar advogados e às vezes tem parcerias de acordo com a demanda. Então também é interessante. Eu estou assim jogando possíveis clientes para que vocês possam ter um olhar de para quem eu posso trabalhar no mercado imobiliário. Então, os administradores de imóveis também, assessoria jurídica para realizações de qualquer contrato imobiliário e acompanhamento em todas as fases e análise de risco. Como eu disse, a questão da análise de risco para uma compra e venda. O papel do advogado não é pegar, vai tirar as certidões, ver se tem apontamento, você fala, não, você não pode comprar isso aqui. Como eu disse, esse casamento do negocial, do comercial, com a técnica do direito, isso é muito importante, porque o nosso papel é passar os riscos, e passar com clareza e pontualidade. Olha só, nessa situação, aqui tem um débito de IPTU, já tem uma ação de execução fiscal, pelo valor do imóvel, isso é viável para você? Porque se for, não há impeditivo, desde que você saiba onde você está entrando. Você vai dar um sinal, em algumas situações, sim, você vai dar um sinal vermelho e vai falar, não é possível. Eu atendi uma cliente recentemente que ela queria fazer era um contrato de compra e venda de um imóvel em Cabo Frio, que ela estava pagando a totalidade do valor, mas o instrumento não era a escritura, não seria feito em cartório. Seria uma promessa de compra e venda, porque com o valor que ia receber, ela iria comprar, eles iriam arcar com o débito de condomínio. Enfim, uma confusão. Eu falei, olha, como você vai pagar o preço total, você vai pagar o preço total de um imóvel e você vai ter uma promessa de compra e venda. O documento hábil, nesse caso, você tem que fazer uma escritura de compra e venda. Vamos ver, vamos analisar quais são os riscos, o que tem de débito. Vamos calcular, vamos abater do preço. Então, esse é o trabalho de assessoria. Agora, nessas situações, até já vale também uma dica, que isso acontece muito. Por quê? Essa cliente ali ia comprar um imóvel dela, era uma casa de praia, inclusive, estava feliz, era para a família, empolgada, porque o imóvel move, né, esse sentimento de satisfação pessoal, e não aconteceu a venda. Eu fui, né, a portadora dos riscos, e ela, não vou comprar. Porém, quando se compra um imóvel, é muito fácil você cobrar os seus honorários. Por exemplo, uma assessoria de compra e venda, eu vou cobrar 1% do valor do imóvel. Isso não é regra, não, tá, gente? Isso é o valor que eu cobro. Eu vou cobrar 1% para a negociação dessa transação. Só que essa transação não aconteceu. Ela não aconteceu porque estava impedido em tudo. Então, se você analisa tudo antes, daqui a pouco você não recebe pelo trabalho que você fez. Então, é importante, principalmente para quem já está, quem está começando, ter esse olhar de criar etapas. Nós precisamos ser metódicos em algumas situações para a gente não jogar contra o nosso trabalho, a nossa remuneração. Então, eu recebi dessa cliente pela minha análise. Eu cobrei antes, não cobrei o valor de 1%, que era o valor, no caso da concretização. A gente negociou, porém, eu fiz o trabalho. O trabalho foi feito. Então, é importante esse olhar para a gente não ficar sem trabalhar de graça.
porque isso que aconteceu eu já fiz várias vezes em situações, mas, como eu disse, eu não me enxergava como uma advogada atuante, porque eu trabalhava na imobiliária e eu fazia aquele trabalho ali. Hoje, não. Uma coisa é a assessoria que eu presto e outra coisa é quem me contrata como advogada do mercado imobiliário. Então, eu vou ali dar a minha assessoria de uma forma diferente. Então, eu criei etapas. Eu vou atender essa cliente, vou fazer análise da documentação, vou pegar a certidão de ônus reais, vou lá, pago R$16 para ter acesso ao teor da certidão, porque não precisa ser a específica, né, ônus, por ser apenas o caráter de análise. Vou fazer a reunião, vou analisar a minuta que o vendedor enviar e vou passar para ela. Tudo isso. Eu já estou trabalhando. Eu fico pensando quantas coisas eu fiz sem entender isso. E eu vim a entender estando como advogados. Eu falo, a OAB Jovem foi assim, um marco, né, na minha vida, na minha trajetória, porque eu comecei a enxergar a advocacia como um negócio, literalmente. E isso tem que profissionalizar. Não é porque nós sabemos alguma situação que a gente já vai... Não, é criar etapas, é valorizar, e a gente não tem que tomar atitudes antes de queimar etapa. A gente tem que seguir o protocolo para fazer o nosso trabalho. Um outro exemplo que eu coloquei aqui. Botei assessoria jurídica para a realização de qualquer contrato imobiliário, acompanhamento em todas as fases. Eu me refiro até na questão registral, porque tem situações que até o advogado vai até o final para registrar o imóvel. Você fez aquela transação imobiliária, passou pela escritura de compra e venda, o sinal, certidões, todo o procedimento, e depois você pode até passar por um despachante, fazer o trabalho registral, desde que esteja pela sua supervisão. Eu, aqui no escritório, eu entrego o imóvel, a assessoria completa, tem que ser com o imóvel registrado, né? Então, são todas as fases. E outra coisa também, às vezes tem situações que você olha a certidão e o cliente nem está te procurando por aquele motivo, está te procurando por algum outro, para botar o imóvel para alugar, está te procurando por uma questão até de... Enfim, qualquer outro motivo. Aí você olha aquilo, que está faltando. Você separou, você averbou. Ué, mas você não é viúva? Então, é um serviço. Tudo está ligado ao seu olhar para o documento, para a questão fática, e você enxergar onde eu posso atuar nessa questão. E, às vezes, até mais, porque, às vezes, o cliente não enxergou ainda um problema que pode vir daquela situação. Assessoria jurídica para alocação de imóveis. Também é uma outra situação. Quantas vezes? Isso aí a gente poderia falar um tempão, né? Só de locação de imóveis, porque quantas locações têm problemas, porque lá no início não foi feito da forma correta o contrato. São tantas questões, e também é muito comum, quem conhece, né? Quem aqui nunca chegou um amigo e falou: você dá uma olhadinha no meu contrato de locação, que eu estou alugando imóvel? Você, não, isso é um serviço. Eu posso fazer o contrato para você até. Lógico que eu posso, mas é um serviço. Por quê? É peculiar. Você sabe as formas de garantia? Você consegue entender a diferença do fiador, se for o calção, ou se você optar por não ter o 3 meses de calção, mas ter um benefício do despejo liminar em caso de inadimplência. Então, isso faz toda a diferença, você passar para o cliente que está, no caso, o proprietário interessado em alugar um imóvel e te procura para fazer esse serviço. Então, não é você dar uma olhadinha no contrato de locação, tudo vira negócio, tudo vira cliente, vira uma situação em outra. Às vezes, a gente até pensa que está assim, poxa, é um amigo. Eu vivi muito isso, por eu conhecer 1 milhão de pessoas todo tempo, então faz isso, é meu amigo, não vou cobrar, não. Aí que a gente se engana, porque o olhar, até o olhar que essa pessoa vai ter sobre você vai mudar. Até o olhar, porque vai te enxergar como um profissional,
não vai enxergar... Eu já reparei lá atrás de pessoas que me perguntavam uma coisa ou outra, e eu estava lá sempre falando, sempre prestativa, falando tudo. Gente, mas fulano vendeu um imóvel em tal lugar. Aliás, outra situação fez com outra pessoa como advogado, porque ele me enxergava como assessoria de uma imobiliária, não como advogada. E eu fui colega, não fui profissional. Então, é necessário a gente prestar esse profissionalismo, essa consultoria, de uma forma completa. E no contrato de locação, podem ter certeza, muita gente vai perguntar, são muitas possibilidades. Poxa, mas o que eu faço? Eu posso colocar um fiador e o calção? Eu já vi contrato assim, com 2 modalidades de garantia. Fala, não, você só pode ter todo tipo de assessoria. Você pode ter uma modalidade de garantia, você não pode ter 2. Laudo de vistoria. Não é que a gente faça laudo de vistoria, mas prestar a informação sobre isso. Eu vi lá, imóvel, apartamento, já pergunto, tem tela de proteção? Eu não vou jamais alugar um imóvel com tela de proteção, porque aquilo, eu não vou alugar, daqui a pouco acontece algum problema, aquilo ali foi eu que aluguei. Então, não. E tela de proteção você tira e você contrata o seu. São diversas questões que, na prática, a gente vai enxergando os problemas e vai entendendo o que a gente pode atuar, e isso é um trabalho, isso é um serviço de advocacia. Uma advocacia extrajudicial que muitas pessoas não valorizam. E cabe a nós entender que é um mercado de muitas portas, né? As portas se abrem, porque a todo instante as pessoas estão carentes de informações sobre isso. Contrato de locação mesmo, as pessoas pegam contrato de locação, modelo, às vezes, da internet, para fazer um contrato, porque acham que é tudo igual. Não acha que é tudo igual. Aí, daqui a pouco, não entendo responsabilidade solidária, responsabilidade subsidiária. Não, se meu contrato minha locação vai ser através de fiador, o fiador é tão obrigado quanto o locatário. Tem que estar lá, que a obrigação é solidária. Ele também vai responder. Então, são questões que cabem a nós, quanto advogados, prestar essa assessoria. Em contrato de locação, são diversas questões que aí a gente, né, falaria um tempão, que são formas de se prestar esse serviço, porque no início tudo são flores, né? Para você alugar um imóvel, tudo é bonito. Você vai lá, aluga, é fiador, o imóvel está livre desembaraçado, o imóvel tem hora que aquele imóvel pode ser ofertado em garantia. Se foi ofertado em garantia, está lá que ele é casado, mas só um assinou o documento como fiador, o contrato de fiança, o contrato de locação, porque a esposa não pode nem sonhar que ele está dando aquele imóvel como fiança, mas se não tiver alguém que entenda e que enxergue que aquilo ali é necessário, não, se você é casado, tem que estar aqui. Outra, qualquer questão imobiliária, se falou que é solteiro, eu já incluo solteiro e não convivente em união estável. Declara que não é convivente em união estável. Isso também é um ponto importante, para não vir ninguém depois dizer que aquela negociação não foi às claras, que não era de conhecimento da companheira. Vamos lá, seguir para o próximo tópico. Assessoria para a relação locatícia no curso da locação. Já até falei, são os problemas que acontecem no decorrer da locação e que aconteceram muito recentemente. A questão da renegociação de aluguel, agora com essa questão do GPM, muitos trocaram, né, o índice pelo IPCA, alguns aplicaram a metade, às vezes é necessário ajuizar ação, se não chegar imóveis muito caros, se não chegar a um acordo, torna, como eu disse, inviável, né, a manutenção do negócio jurídico realizado lá atrás, em outra situação, então complica. Então, também tem essa possibilidade. Nós temos também, saiu do slide, mas não tem problema. Então, assim, é uma série de questões que podem acontecer da necessidade do advogado
voltou. Do advogado de assessoria extrajudicial. E outro dia mesmo a gente estava conversando até com o doutor Marcos, que a advocacia do futuro não tem mais espaço para tanto processo. A gente tem que aprender a usar esses meios extrajudiciais com excelência, né? Ter realmente vocação, criar vocação, quem não tem, negociar e tentar para esse lado, entender toda a parte burocrática junto aos cartórios, entender o funcionamento dos cartórios para que a gente consiga realizar aí o nosso trabalho. Assessoria para relação locatícia, inventário extrajudicial, que aí também outra possibilidade, o inventário da área de família, né, como eu comentei lá atrás, desses links que o direito imobiliário faz com outras áreas, mas se não entender o mínimo de direito imobiliário, torna-se difícil, né, o inventário, é preciso, e vice-versa, né, também é necessário entender do direito de família para conseguir fazer esse casamento, que por muitas vezes é necessário. Assistência técnica, atraso de obra, isso aí eu já me refiro na questão que eu falei lá atrás também do consumidor. Também acontece muito, e muitas situações pode ser resolvido também extrajudicial, mas algumas têm que ser pelo Código de Defesa do Consumidor, ajuizar a ação, porque tem muitas empresas que, de fato, abandonam. Você compra um imóvel e está com piso estufado, parede de outro jeito. Então, essa já é a relação com o direito do consumidor, que eu mencionei lá atrás, mas também é o nosso trabalho, também sempre com aquele filtro ligado do extrajudicial. Eu já resolvi questões assim com notificação extrajudicial. Inclusive, notificação é até um ponto assim, como se faz notificação em direito imobiliário, né? A notificação extrajudicial eu utilizo para tudo. Sempre que tem uma questão, eu vou antes da tentativa da notificação. Hoje mesmo me perguntaram no direct sobre como você notifica, qual é a forma que você faz suas notificações, você envia e-mail? Falei, olha, tudo depende. Por quê? Eu vou informar o locatário que o locador vai colocar aquele imóvel para venda, né, o direito de prioridade. Nessa situação, eu vou enviar um telegrama. Por quê? Eu não preciso explicar tanta coisa, eu não estou constituindo provas que eu não estou sentindo fumaça que isso vá parar no judiciário. Mas aí eu envio um telegrama, porque é uma prova inequívoca. Né? Uma prova inequívoca funciona. Agora, para uma questão como essa, assistência técnica, atraso de obra, isso aí, questão de distrato, renegociação, aí eu vou formalizar, já imaginando que se aquilo ali não der certo, aquilo vai ser utilizado, aquele documento, essa notificação vai ser utilizada para as vias judiciais. E aí, nessa hipótese, eu já faço, aí eu vou lá, volto na questão do cartório, já faço uma notificação pelo cartório de títulos e documentos, para que seja realmente um documento dotado de toda a formalidade possível, porque eu já estou ali sentindo a fumaça que aquilo não vai resolver. Agora, se resolver, ótimo. Eu cobrei pelo meu trabalho, fiz um trabalho bem feito, prestei a devida assessoria, mostrei os riscos de tudo que envolve aquela situação, notifiquei, meu trabalho encerrou ali. Renegociação de extrato, mesma coisa, notificação extrajudicial como excelente ferramenta. Então, na questão da notificação, também ainda não utilizei, mas também tem a possibilidade da notificação pelo site da OAB, né, que o custo é mais em conta. Alguém comentou isso comigo pelos esses grupos, né, de jovem advogado, mas eu ainda não utilizei. Mas até respondendo a pergunta, a pessoa está aqui, me mandou, não sei quem foi, mas avisou que estaria na reunião me perguntando sobre notificação. Então, é isso. Eu envio o telegrama para as questões mais simples, como esse exemplo que eu dei, de informar o locatário da questão do direito de prioridade, caso ele queira exercer. Até importante, nesse caso também, você vai informar ao locatário que o proprietário vai vender o imóvel,
é necessário colocar a condição também, porque já tive vendas atrasadas. Por que não? Você colocou que era para venda. A pessoa estava ainda se preparando se ia comprar ou não. E ali não foi. Eu tive caso que o envio foi simplesmente esse, vai vender, portanto. Mas não tinha ali a forma. Então, quanto mais completo a gente conseguir colocar, melhor. Olha, valor da venda é X e aceita financiamento imobiliário. Enfim, dali mudou a condição, tem que notificar de novo. Então, essas notificações eu faço via telegrama. Também tem a opção do AR, porque às vezes o cliente, não nesses que eu mencionei agora, eu faço por telegrama mesmo. Agora tem situações que você sente que aquilo pode dar um problema futuro, mas a pessoa quer pagar menos, enfim, você faz a notificação pelo AR. Deixa eu ver que horas tem, gente. 7h11. Pode passar, Karina, por favor. Então, para encerrar, eu escrevi sobre a minha visão referente ao mercado imobiliário. Que o mercado imobiliário sempre estará em constante movimentação, acompanhando a situação econômica do país. Portanto, jamais será um mercado inerte, tendo em vista que é o primeiro a sentir o reflexo da economia. A resposta é rápida e o mercado jurídico precisa de profissionais atualizados e aptos para a solução dos conflitos. Tudo que acontece na economia do nosso país, o mercado imobiliário é o primeiro a sentir. Eu tenho essa sensação que é o primeiro a sentir os reflexos. E nós temos que estar prontos, igual na pandemia, como eu mencionei aqui, que eu fiquei desesperada conversando com colegas como nós vamos resolver essas demandas de negociação de pessoas sem pagar e o despejo na época que não podia e também não era o melhor caminho. Nós queríamos mesmo era manter aquele vínculo locatício até que a pessoa conseguisse solucionar. Então, nós precisamos estar atentos. Agora mesmo aconteceu, teve uma decisão do STJ sobre a questão do Airbnb. Consultas surgiram devido a isso. Por quê? Ali falou STJ veda, então as pessoas não entendem. Então, aquela chamada, os síndicos já ficam desesperados. Mas e agora? Como agir? Como fazer? São as mudanças que vão acontecendo e aí você tem que estar pronto. Não, olha, eu vou te explicar, porque aquilo foi para um caso, eu tenho que te explicar as peculiaridades, e aí eu volto na questão do caráter consultivo que nós temos, né, que caprichar mais. Quando eu falo caprichar mais, eu estou dizendo por mim, pelo caminho que eu percorri de anos para cá. E eu fui vendo a evolução e como isso foi transformando a minha vida no sentido de profissionalismo na advocacia. E quanto isso faz a diferença. Outra questão também em relação a condomínio, foi um parecer sobre possibilidades, que o advogado também atua na elaboração da convenção, da instituição, e eu fui dar um parecer porque não ficou muito claro se um locatário, mesmo com procuração e firma reconhecida do proprietário, se ele poderia fazer parte do conselho. Então, isso foi uma demanda de trabalho para o escritório e acabou virando um possível cliente para a advocacia mensal. Né? Então, assim, uma coisa puxa a outra. Né? Isso é o mais fascinante assim, do mercado imobiliário. As pessoas indicam, as pessoas estão com você ou no momento, vai precisar da sua atuação, ou no momento de realização de sonho, no melhor momento da vida, adquirindo a casa própria, ou fazendo investimento, né? No caso dos investidores, que também é uma linha de clientes também muito boa de se trabalhar. Eles vão te procurar no momento que estiver em desespero com alguma situação que esteja em risco. Então, é uma área que você atua e você é indicado. O boca a boca também, lógico, com todo respeito, e eu, na verdade, eu busco também outras formas. Não sou uma pessoa de presença forte
em marketing, em mídias, né? Mas estou nessa busca, porque eu acho interessantíssimo. Mas no mercado imobiliário é tão importante a nossa atuação, eu acho tão brilhante quando a gente consegue desenrolar uma questão enrolada do cliente que ele não via horizonte e você consegue enxergar ali e tirar o cliente de uma zona de risco alto. Isso é tão gratificante e isso passa, para o cliente também é. Então, ele te indica. Então, eu acho muito bacana essa área. Eu vou encerrando aqui com uma frase de Vince Lombardi que fala: a perfeição não é atingível, mas se perseguirmos a perfeição, podemos conquistar a excelência. Eu espero que esta breve apresentação que eu fiz aqui, tremendo, diante de professores, do meu presidente, do presidente da ABAME e de tanta gente que eu sei que entende muito do mercado imobiliário, mas eu espero que desperte nos jovens que estão ainda naquele momento de busca, de entender o que quer, onde atuar. Eu desejo que, da mesma forma que um dia foi despertado em mim, né, que possa despertar em vocês e também que possamos ser excelentes advogados e advogadas do direito imobiliário e crescer a cada dia, fortalecendo, trocando experiências, estudando. E é isso. Eu agradeço muito, muito, muito. Fátima, Oi. antes de você dar os parabéns à brilhante expositora, eu quero dizer à doutora Patrícia que nós é que enriquecemos nosso conhecimento com a sua brilhante exposição, viu, doutora Patrícia? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas eu fiquei tensa, acabou até a luz aqui. Olha, eu só tenho a dizer, Patrícia, que eu estou orgulhosa de você. Eu tinha certeza, quando eu escolhi para você hoje vir dar essa palestra para a gente, porque eu tenho acompanhado você já há algum tempo, né? Não só na nossa Bibarra, mas também na universidade, né? Como minha aluna, e eu vejo que você é uma entusiasta, como eu disse no começo aqui, eu me vejo há 20 e poucos anos atrás, aquele entusiasmo que digo para você e para todos aqui, eu acho que eu continuo a mesma. Eu acho que o recado que a gente pode dar com a sua palestra é que nós sempre temos que estar jovens, de cabeça, aceitando as mudanças, as inovações da vida. O momento que nós passamos prova isso. E eu fiquei muito feliz porque você conseguiu abordar de uma forma muito tranquila e, olha, didática, né? A palestra. Você prendeu atenção, você não falou óbvio, você falou de uma forma muito bem o olhar, né, da sua advocacia, e um olhar muito de vanguarda. Eu acho que é por aí. Veja que é tão de vanguarda, Patrícia, que, por coincidência, hoje eu postei no ABAME Informe, que nós temos o ABAME Informe diariamente, que a gente manda para o nosso associado, e eu até abri aqui. O que nós passamos hoje no ABAME Informe foi a matéria que estava no Diário do Rio, dizendo venda de imóveis residenciais no Rio de Janeiro teve o melhor abril desde 2014. Comparado a 2020, o crescimento foi de 178% na venda de imóveis residenciais na Barra e 124% na Zona Sul. Você falou sobre isso aqui, né? Esse olhar, a forma de como encarar a advocacia preventiva, a advocacia consultiva, a forma de cobrar, muito interessante. Eu prego isso dentro do meu escritório, né? Eu acho que nós temos, acima de tudo, valorizar a nossa profissão. Você, quando vai numa consulta médica, antes de você, olhar a cara do médico, você já pagou a consulta. Né? Não é verdade, gente? A mesma coisa somos nós, cobrar por hora técnica, né? Por etapas, né? Não cobrar tudo de uma vez, a primeiro atendimento, e naquele primeiro atendimento é a consulta. Dali você vai ver o que você vai precisar fazer previamente, independente de vai ter ação ou não. Esse é um olhar de vanguarda, é olhar a advocacia, sim, como um olhar empresarial. Hoje, mais do que nunca, eu digo isso dentro do meu escritório, eu digo isso dentro de sala de aula, eu digo isso aqui na ABAME,
né? Então, assim, você conseguiu passar, no meu entender, com um olhar até de professora, né? Que você foi muito feliz na sua fala, não é jogar flores, estou muito feliz. Estou aqui, inclusive, Patrícia, que a nossa presidente da ABAME jovem, a doutora Alessandra Ávila, que eu vou pedir para ela até falar também, fazer o convite, né, para todos aqui amanhã, para a nossa ABAME jovem. Alessandra, ó, a gente vai pegar a Patrícia, vou pedir ao nosso presidente da UAB Barra licença para o doutor Marcos para poder dividir Patrícia, porque eu quero Patrícia também na nossa ABAME jovem. Né? Eu estou aqui encantada, Fátima. Né? Com a Daniela Capanema, já passou aqui no chat, ela estava saindo do escritório, me mandou no WhatsApp, me mandou aqui no chat. Estou saindo, professora, eu não estou conseguindo entrar também, minha aluna, que já está engajada na ABAME Jovem. Então, eu acho que é isso que a gente precisa enxergar. Nós somos advogados, eu estou fazendo esse ano 35 anos de formada, mas mais do que nunca eu vejo que eu tenho que estar inovando, pensando novas formas de atender meu cliente, de como meu cliente possa ser bem atendido e de forma tranquila, acabar com aquela visão que nós temos que advogar esse nome de ter que entrar na justiça, de ter que ajuizar. Não, isso já morreu. Né? Hoje nós temos que fazer um papel exatamente de consultoria, de assessoria. Né? Eu tenho no meu escritório, acabei de falar, 35 anos de advocacia, o meu primeiro cliente está lá até hoje, o meu primeiro cliente. Né? Então, por quê? Porque eu sempre tive essa cabeça de vanguarda lá de trás, de pensar na advocacia preventiva. Né? Então, eu acho que você foi super feliz. Né? Vou passar a palavra agora para a Alessandra, que eu quero que a Alessandra também fale sobre a sua palestra, convide todos para amanhã. Eu estarei amanhã prestigiando a palestra, né, da ABAME Jovem. Faça aqui um convite todo mundo da Jovem. Hã? Vamos convidar o pessoal da Jovem para participar amanhã. Vamos convidar, faço questão, se o doutor Marcos tiver um espaço na agenda dele, vai ser um orgulho, uma alegria muito grande ver o doutor Marcos amanhã aqui conosco. Pedir à nossa funcionária Caroline para incentivar os jovens advogados que estão aqui vendo prestigiar a palestra da doutora Patrícia. Até a gente montou aqui um folderzinho que a partir de agora nós vamos sempre fazer, e para cada associado que está aqui presente, associado mesmo da ABAME, que isso seja uma fala que se repita, né? que se multiplique. Caroline, você está aí com o material? Vou botar aqui, doutora, estou sim. Bota aqui, olha, essa é uma mensagenzinha que a gente vai começar a criar para que a gente possa trazer esse jovem advogado, vejam, não é jovem advogado de idade, mas é o advogado que a gente quer aqui na ABAME, dos 20 aos 100 anos, né? Presentes aqui na nossa ABAME. Né? Então, eu acho que é isso que a gente quer pregar, a ABAME presente, mais do que nunca, o nosso querido saudoso Capanema criou a ABAME no momento que ele queria, a ABAME sempre presente no advogado, né, do mercado imobiliário, e é o nosso papel manter essa chama cada vez crescendo mais. Né? Então, aí está o Associe-se ABAME. Quem não é associado, entre em contato aí no nosso e-mail, a gente manda a ficha. Nós temos os preços para advogados jovens, para estagiários, para bacharel de direito, que ainda não fez a prova da ordem. Então, eu queria muito contar com a presença de vocês, fazer parte desse novo momento da ABAME, que é exatamente a gente preparar a ABAME cada vez mais para o futuro. Tá? Então, foi essa aí a mensagem. Vou passar agora para a Alessandra e depois para o nosso presidente. E, Patrícia, beijo da titia, beijo da titia. Beijo, muito obrigada. Orgulhosa de você. Tá? E você atendeu muito bem, tá, ao chamado aqui para a nossa associação. Alessandra, por favor, querida. Boa noite a todos. Realmente, Fátima, o seu olhar para os talentos é certeiro. Doutora Patrícia, sua palestra. Ainda há pouco, eu estava com a minha câmera fechada porque tinha um monte de estagiário aqui, todo mundo querendo ouvir a sua palestra. Porque realmente você falou com muita propriedade. Isso é uma das coisas mais importantes, né? É falar com propriedade, segura daquilo que você está realmente falando,
é a sua advocacia, né? Realmente você tem esse talento para educar, para ensinar, para explanar o que você realmente acredita, e a gente vê isso com verdade. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis que hoje nós temos nos profissionais, é a gente ver a verdade na dedicação dele. Então, acho que você realmente encantou na noite de hoje. A gente está aí com... Muito obrigada. Obrigada mesmo. Nossa, estou feliz. E outra questão também que eu queria colocar é que como é bonito ver isso na Jovem Advocacia, porque eu estou na Jovem Advocacia, mas eu já não sou mais tão jovem assim, né? Eu já tenho uma certa idade aí de caminhada, de vida e como profissional. E a gente vê jovens como você, que ainda é jovem, né? Tão bem preparada. E você tem a cara da Bambi, não é, Fátima? Né, Cisne? Total. Que você fala... porque você fala com essa propriedade... Está vendo, doutor Marcos? Já está conosco. Pois é. E além de ter essa grandiosidade do saber, você fala com simplicidade. E eu acho que isso é bem a cara da BAME, porque a BAME, nós buscamos ajudar os outros. As pessoas na BAME, ela não tem esse perfil de querer ser melhor do que ninguém, ser melhor do que ninguém. Você vê aí grandes personalidades do direito, como a Fátima, como o Cisne. A gente tem aí como participantes da sua palestra vários associados que são pessoas renomadas já no direito e que têm um tratamento por igual, né? E querendo trazer mais associados jovens. E a advocacia jovem hoje está tendo, sabe, uma oportunidade muito grande. E a BAME é um espaço muito bom para se trabalhar isso, porque aqui você realmente pode se desenvolver, porque você vai ter mentores que vão realmente te ajudar com verdade, sabe, com muita sinceridade, para trabalhar o seu talento. Ninguém vai querer te moldar de uma forma que você não é. Aqui eles respeitam muito o talento de cada um. E eu amo a BAME. Aqui o coração é abamiano. Coração. Queremos você, coração abamiano. Queremos muito você na BAME Jovem. Já está feito o convite. Para quem está fazendo parte dessa palestra de hoje, que queira se associar à BAME Jovem, o convite também está feito. Os jovens advogados, que são aqueles que têm menos de 5 anos de carteira da OAB, têm um valor diferenciado da mensalidade. Então, venha conhecer, depois chama a gente no inbox, no chat, que a gente dá uma atenção maior. Amanhã, convido a todos para fazerem parte da palestra amanhã. Amanhã nós vamos estar com a BAME Jovem com uma palestra às 18 horas sobre compliance para advogados, que é um tema muito importante, muito interessante para a advocacia jovem. Nós vamos estar com as palestrantes, que é a doutora Soraya Fonseca Salomão Pacheco e também a doutora Aline Cristiano Silva. Elas são mentoras também do projeto da OAB Nacional, a OAB seccional, que é da doutora Ana Tereza Basílio, né? E que também tem o apoio da mentoria, e elas são mentoras de lá e vão trazer muitas coisas interessantes sobre esse tema de compliance. Então, quero contar com a presença de todo mundo, até quem não é da BAME Jovem, da BAME Veterana, também quero todo mundo. Eu vou estar. Eu estou na BAME Veterana e vou estar. Todos juntos, tá? E, Patrícia, vem fazer parte da BAME Jovem com a gente, tá? Sim, muito obrigada. Forte abraço. Vou passar a palavra para o meu presidente, o doutor Sidney Santana. Doutora Patrícia, os elogios são muitos, né? Doutora Regina, doutora Sula, doutora Daiane, doutor Luiz Cláudio, o doutor Marcos Soares, fazendo aqui, dizendo boa noite, pessoal, parabéns à BAME pelo evento, nós agradecemos muito, especialmente a sua presença, doutor Marcos, valorizando a nossa live, brilhante live da doutora Patrícia, o doutor Pedro também, enfim, muitos elogios, doutora Samanta, o doutor Juarez, ele dá uma boa noite ao doutor Cisne, à doutora Fátima, e muito bom o trabalho de vocês. Muito esclarecedoras as lives das terças-feiras, contribuem para manter viva
esta convivência tão necessária nos tempos atuais de pandemia. É a diretoria da ABAME desafiando a pandemia, é verdade. Oferecendo a seus associados uma palestra como a da doutora Patrícia Pacheco. Parabéns a vocês todos, Juarez Clemente. Então, eu encerro aqui agradecendo a presença de todos, mais uma vez convidando a todos, não só que se associem, mas estejam presentes amanhã na palestra também sobre compliance, que a doutora Alessandra, que é presidente da nossa comissão ABAME Jovem, acabou de se manifestar, e será uma honra muito grande tê-los com vocês amanhã nesse nosso novo evento da ABAME Jovem. Desejo a todos, agradecendo mais uma vez Muito a obrigada, presença de gente. todos. Uma boa noite, saúde, Boa paz noite. e até amanhã. Boa noite a Amanhã, todos. boa Obrigada, noite. gente, pela presença Boa de noite. vocês. Meu presidente, obrigada pela sua presença, viu? Muito, muito, Boa muito noite. feliz com Boa você. noite para todos. Patrícia, um beijo. Boa noite. Parabéns, doutora Patrícia. Boa noite. Obrigada, Boa gente. noite, Muito obrigada. Sula, quero ver você junto comigo amanhã, tá? Para não ficar sozinha como veterana, tá, Sula? Sula, amanhã, hein? Para dar apoio ao Bami Jovem. É um assunto que eu não gosto, mas eu vou tentar, tá bom? Ó, eu mudei, botei um professor para me substituir amanhã, que é amanhã dia que eu dou aula, para vir para a BAME Jovem. Nossa, que luxo! Esse Não, mas assunto da compliance é importante, mas é um assunto que me incomoda um pouco. Mas vai Mas ter um tudo bem, peitinho vou depois. tentar chegar lá. Vem sim para não ficar sozinha, Sula. Quero você do meu lado. Tá bom. Venha, tchau, gente. Tchau, gente. Patrícia, boa noite. Boa noite, doutora Nancy, um beijão. Fátima, um beijão. Alessandra, Beijo, tchau. tchau, tchau.